Olá! O mundo mudou totalmente nos últimos 40 anos. A tecnologia chegou para valer. E ela se transforma numa velocidade tão grande que a gente nem acompanha. Eu lembro quando eu vi um CD pela primeira vez. Cheguei na casa de um vizinho e ele estava lá ouvindo música num CD. E eu perguntei o que é isso. Ele disse, é um CD. Altíssima fidelidade. Esse CDzinho aqui cabe muitas e muitas músicas. Você pode botar muita coisa aqui. O disco de vinil vai acabar, ele disse. Eu digo que nada, foi uma discussão, porque eu dizia que o disco de vinil não ia acabar. Tinha muito disco de vinil, em todo lugar onde você chegava, nas lojas de disco, em todo canto, em toda casa tinha uma pilha enorme de disco. Lá em casa tinha mais de 1000. E eu disse, não vai acabar, ele vai. Tecnologia isso aqui. O som do CD tem outra qualidade, é muito mais apurado, é em altíssima fidelidade. Olha que discussão besta, viu? Porque o CD já foi embora. Hoje, nem CD se usa mais. A tecnologia chegou numa velocidade. Tudo mudou. Mas interessante, mudou também a forma de a gente se relacionar. Eu lembro que a gente escrevia carta. Escrevia uma carta no envelope de carta, num papel de carta, colocava no envelope de carta, aquele papelzinho, aquele envelope verde e amarelo. Escrevia o remetente, o destinatário, endereço, CEP, fazia todo aquele protocolo. Ia lá no centro da cidade, na agência dos Correios, colocar a carta. Esperava 15, 20 dias, às vezes mais, para receber uma resposta. Hoje, a nossa carta é eletrônica, é o e-mail. É tudo eletrônico, é tudo rápido. E às vezes a gente acha ruim porque está enviando o e-mail ou abrindo o e-mail e demora um pouco. Poxa, que computador lento. Faz bem 10 minutos que eu estou aqui tentando abrir meus e-mails e a internet caiu. Enfim, a gente não consegue mais esperar 2 minutos, 3 minutos. Acha que vai demorar. Antes uma carta você esperava dias e mais dias. A coisa foi mudando numa velocidade. Eu acho que nós ficamos mais apressados. Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser logo. Agora, tem uma coisa que eu sinto falta, que também acabou, ou está acabando, que é a mesa da sala de jantar. Era uma das coisas que a gente mais usava em casa. Era de manhã, de tarde e de noite. A família toda ao redor da mesa. E ali na mesa a gente conversava, a gente discutia, a gente brincava, contava história, ouvia história. Havia um momento especial na mesa. Eu lembro de muitas lições que eu aprendi na mesa. Uma delas foi, por exemplo, nunca sentar na mesa sem camisa. Mesmo quando eu era menino, se eu sentasse na mesa sem camisa, meu pai cutucava aqui, eu sentava do lado dele, e ele dizia, meu filho, vai botar uma camisa, que ninguém senta na mesa sem camisa. Ainda hoje, se eu estiver sozinho em casa, eu não sento numa mesa para tomar uma refeição se eu estiver sem camisa. Aliás, eu nem fico sem camisa dentro de casa. Por quê? Porque foi um costume, foi uma coisa que eu aprendi desde menino. E assim são muitos outros ensinamentos que nós aprendemos. Esperar um pelo outro, servir, passar o prato. Não botar tudo no seu prato, porque tem outras pessoas que vão se servir. Então, essa questão da saber dividir, de saber colocar só o que você vai realmente comer, não botar o prato maior, aquela história do olho maior do que a barriga, né? Então na mesa a gente aprendia muita coisa. Infelizmente hoje a gente não tem essa oportunidade, porque a mesa é apenas uma peça de decoração da nossa casa. A gente não senta mais na mesa para tomar café junto com a família, para almoçar, para jantar. Veio o self-service, que nem tinha naquele tempo. Agora não, agora tem, é o self-service. Você almoça fora, almoça no trabalho, ou na escola, enfim. A coisa mais difícil é você sentar na mesa na hora do almoço com a família completa. É muito difícil. Porque cada um tem um interesse, cada um está num lugar diferente, cada um se vira. Então naquele tempo, a mesa proporcionava uma ligação maior entre todos. Bastava olhar para o irmão
ou para o pai, ou para a mãe, para saber se estava tudo bem, se estava triste. Às vezes, se fosse um dia mais difícil, com problemas, com constrangimentos, com chateação, você percebia na mesa, pelo comportamento, pelo jeito, pouca conversa, calado, e um cobrava do outro. O que é que tu tem? Tá tão calado? E aí começava, e ali que acontecia tudo na mesa, discussão, briga, brincadeira, risada, choro, tudo. Então a mesa é uma falta grande na nossa família hoje, na família em geral, nas pessoas, nas casas. Por quê? Porque nós não temos mais a mesa. Os pais perderam essa oportunidade de ensinar, de conversar, de falar coisas assim tão interessantes, assuntos dos mais diversos, histórias que acontecia ali. Porque quando terminava o almoço, você ainda ficava mais um tempinho na mesa, tinha a sobremesa, ia ser servido o doce, aquela sobremesa gostosa que estava todo mundo aguardando. E cada um comentava, né? Comenta sobre a comida, comenta sobre a sobremesa, um gosta de doce, outro não gosta, um come pouco, outro come muito. E aí a coisa ia rolando. Chegavam os amigos, né? Às vezes chegou um amigo, um outro. Naquele tempo o amigo, quando chegava na sua casa, ele não precisava telefonar, agendar, não, ele abria o portão, entrava, sentava na mesa, opa, que coisa boa, chegou na hora boa, senta aí, puxa uma cadeira, vai lá, vai se servir, olha. E aí sentava, se servia, começava tudo junto. Era muito legal. Na nossa casa, quando terminava o jantar, que era a terceira refeição, a família junto, né? Ainda tinha o papo lá na varanda. Todo mundo na varanda, conversando, batendo papo, uns assistindo televisão, o Jornal Nacional, a novela das 8. Hoje, a distância dentro de casa é maior, é muito grande. Cada um no WhatsApp, cada um no Facebook, cada um no seu telefonezinho que faz tudo. Telefone você manda e-mail, recebe e-mail, manda WhatsApp, Instagram, mensagem, enfim. Você conhece o mundo, você viaja, você pesquisa, você tem o tio Google, tem um monte de coisa que não dá tempo. Conversar com o papai, com a mamãe, com o irmão, sentar na mesa, dá tempo não, fui. Já saí? Não, lanchei fora. Eu almocei na empresa. Vou almoçar fora. Então não tem a mesa. A mesa é só uma peça de decoração. Eu acho que é uma das grandes faltas hoje nos nossos dias. Na minha casa, agora depois de casados, depois com os meus filhos, nesse tempo atual, o que foi que eu fiz? Já que a gente não tem mais o costume de sentar na mesa, eu fazia o seguinte, quando eles eram crianças, até a idade que eu pude acompanhar. Era no carro que a gente conversava. Ia deixar na escola de manhã, ia pegar, meio-dia. Então nessa viagem para a escola, na ida e na volta, a gente conversava. Fazia o que devia estar fazendo na mesa. Então era dentro do carro que a gente conversava, contava história. E eu gostava de dizer assim, olha, hoje eu vou contar uma história que eu nunca contei para vocês. Aí contava uma coisa do meu pai, da minha mãe, história de infância, do meu avô, enfim. Fazia alguma coisa, contava alguma coisa para eles conhecerem um pouco isso. E era legal porque às vezes eles diziam, papai, conta aí alguma história, conta uma história que tu nunca contou. E eu brincando dizia, olha, eu não tenho mais nenhuma, eu contei todas. E eles começavam a rir e dizer, não, eu tenho certeza que tem muita história para contar. E realmente a gente sempre tem uma história para contar. Então transformava aquele momento no carro no momento que seria lá na mesa. Uma vez um dos meus meninos disse assim, pai, por que tu não contrata um transporte escolar para deixar a gente no colégio, pegar a gente? Era muito melhor. O papai não ia ter esse trabalho de levar para o colégio. Eu digo, meu filho, se eu fizer isso, eu não tenho mais contato com vocês. Porque a gente conversa no carro. Imagina se eu colocar um transporte escolar, quando é que eu vou sentar com vocês para conversar? Vai ficar mais difícil, né? E realmente, a minha palavra é a seguinte: invista no seu filho, na sua filha, no seu cônjuge, procurando meios de conversar, de ter um tempo de conversa. Desligue um pouco o celular, o computador, a internet. A gente se despluga um pouco e se pluga no outro.
E aí é legal, porque os nossos filhos precisam desse plug do papai e da mamãe. A esposa, o esposo, o marido precisa também. Então muitas vezes você está na sua cama com a sua esposa, um no WhatsApp, o outro no outro WhatsApp, um no Facebook, o outro no Instagram, se comunicando, mas com outras pessoas, interagindo de outra forma e perdendo a oportunidade de interagir com o cônjuge. Casamentos que vão se esfriando, relacionamentos que vão se distanciando, vão perdendo aquela coisa gostosa de estar juntos, de ter o que contar. Por quê? Porque não tem mais esse costume. Entra no elevador, tira o celular e começa a olhar o WhatsApp. Entra no carro, o sinal fecha, puxa o celular e fica olhando o WhatsApp. Vai para o banheiro com o WhatsApp. Então toda hora com o WhatsApp. É legal a tecnologia, claro que é bom. Facilita a comunicação, a gente consegue se comunicar com pessoas que nós nunca mais vimos, que estão bem longe. Um dia desse eu recebi um telefonema através do WhatsApp de uma amiga minha que mora na Suíça. E ela conversou comigo, eu disse: que coisa jóia. Você falar, ver a imagem da pessoa ali online, ao vivo, né? É fantástico. Mas a gente precisa desligar um pouco isso, para a gente poder se aproximar mais das pessoas que estão bem próximas da gente e às vezes tão distantes, porque nós não conversamos. Então a mesa, que antes era um elemento de aproximação, de integração, de crescimento dentro da família, hoje, com toda a tecnologia, a mesa ficou só como uma peça de decoração. E as famílias são mais distantes, os filhos que nem conhecem bem seus pais, porque não escutam, não conversam, não sabem das histórias. Se você disser para um garoto assim: conta uma história do teu avô, muitos vão dizer: do meu avô, eu não sei, talvez ele não saiba nem o nome completo do avô. Diz o nome completo do teu avô, a data de nascimento dele, o lugar onde ele nasceu. Será que os nossos filhos sabem? Ah, meu avô nasceu em Sobral. Ele nasceu em 1914, 1930. Como era o nome do pai dele, da mãe dele? O que é que ele fazia? Ele gostava de quê? Como foi que ele conheceu a vovó? Como foi que eles começaram a namorar? Coisas assim que os nossos filhos, muitos deles não sabem. Os meus sabem porque eu contei tudo isso. Eu sempre contei muitas histórias. Eu sou um contador de histórias. Meu nome é Alberto Plutarco e eu estou sempre contando alguma coisa no nosso Papo de Velho. Se você quiser, se inscreve no meu canal, faz um comentário, diz alguma coisa, sugere um papo que eu possa conversar. É bem legal, tá bom? Um abraço e que você possa resgatar um pouco da mesa.